Pois é, meu amigo. Hoje estava rolando o julgamento do que o STF chamou núcleo da desinformação. Rapaz, saiu faísca. Começou com o Alexandre de Moraes xingando e esbravejando, dando o seu voto, e depois terminou com o Fux, sabe? Dando aquele mata-leão, sabe? Certeiro, aquela finalizada. Pois é. Você vai entender o que aconteceu, mas todo mundo só está falando desse julgamento e as trocas, né, de farpas que aconteceram aqui juridicamente dentro do STF hoje. Vamos entender tudo isso? Então não esquece, vai, se inscreve no canal, curta e compartilhe. Então, já atualizando tudo que rolou para vocês, hoje o bicho pegou lá dentro do STF. Vamos entender tudo que está rolando, vamos entender tudo que aconteceu. Primeiro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, começou o julgamento daquilo que eles chamaram de núcleo 4. O núcleo 4, segundo as informações da Procuradoria-Geral da República, era um núcleo responsável por desinformação. Sim, o que acontecia? Segundo a PGR, né, vinham ordens onde o Bolsonaro era o líder e o Bolsonaro falava, olha, critica as urnas eletrônicas. E eles faziam publicações criticando as urnas eletrônicas. E com base nisso, com base nesse crime gigantesco, né, todos precisam ser condenados por golpe de Estado. O único detalhe aqui, né, é que golpe de Estado, simplesmente criticando urnas, que é um crime que nem está previsto no Código Penal, é, sinceramente, juridicamente fraco. É muito fraco. Agora, o pior não foi isso. Foi reabrir inquéritos contra opositores políticos. O Valdemar da Costa Neto volta a ser alvo de investigação determinada pelo Alexandre de Moraes, que é a vítima, que é o investigador, juiz, testemunha, porteiro, sei lá, né? Dá uma olhada nessa matéria do SBT News, julgamento do núcleo 4. Moraes propõe a reabertura de investigação contra o Valdemar da Costa Neto. E sim, vai acontecer. Se o ministro mandou, o Valdemar da Costa Neto vai voltar a ser investigado. O ministro Alexandre de Moraes propôs nesta terça-feira, em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o núcleo 4 de tentativa de golpe de Estado, que o presidente do Partido Liberal, o Costa Neto, seja novamente investigado pelo cometimento de crime de organização criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Só para lembrar o argumento do Flávio Dino, nenhuma arma foi encontrada, mas militares já acordam, dormem e acordam pensando em armas. Então é por isso, era uma organização armada, sim. Então assim, juridicamente, né, insustentável. Moraes considerou que, se o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha, um dos réus do núcleo 4, for condenado por ter contribuído com as ações antidemocráticas lideradas pelo ex-presidente Bolsonaro no fim de 2022, o Valdemar da Costa Neto deve voltar a ser investigado também. Ora, bolas. Se um é condenado, o outro tem que ser investigado também. A pena, né, as condutas passam da pessoa, né, do condenado. Primeira coisa é que esse argumento, para quem é jurista sério, não vale, não justifica. Mas se você acha que parou por aí, e está muito enganado, aqui foi só o comecinho da brincadeira. Aqui começou a ficar interessante. O ministro Alexandre de Moraes, no voto, você usa argumentos jurídicos. Você não sai xingando os réus. E é exatamente isso que o juiz imparcial fez. Saiu xingando de covardes, de mafiosos, todos os, vamos dizer assim, réus do núcleo 4 de desinformação, de golpe de Estado. Diz covardes e mafiosos, diz Moraes ao votar pela condenação do núcleo 4. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira pela condenação de 7 réus do núcleo 4 da organização criminosa responsável por ações de desinformação. Então, qual foi a conduta deles? Pegaram em armas? Não. Atiraram em alguém? Não. Tentaram destituir alguém à força,
com armas, usando os militares, o exército? Não. O que eles fizeram? Espalharam desinformações, questionaram as urnas eletrônicas e fizeram ataques às instituições democráticas. Segundo o relator, as provas reunidas pela Procuradoria-Geral da República confirmaram que o grupo teve um papel essencial na tentativa de golpe de Estado, articulado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Vem cá. O Bolsonaro saiu do país. Eu nunca vi na história um caso de uma tentativa de golpe onde o líder vai para fora do país meses antes para depois esperar a tentativa de golpe acontecer. Entregou todo o comando das Forças Armadas, inclusive destituindo os seus generais e entregando os generais daquele que ele queria destituir. Esquisito, né? Muito esquisito. E aí, um núcleo, o que ele fazia? Vamos desinformar, fazendo uma crítica que mais da metade da população faz. Assim a gente dá um golpe de Estado. Sabe? Não se sustenta, né? Não se sustenta, né? E aí, né? O Alexandre de Moraes bateu em cima. Disse o seguinte, olha, é mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão. É crime atacar as urnas, diz Moraes no STF. Olha, o ministro Alexandre de Moraes pode até estar abrindo uma nova jurisprudência com base numa lei que nunca existiu. Porque não existe um crime sequer cujo núcleo é criticar urnas eletrônicas. Esse crime não existe. O direito que eu estudei, que eu aprendi, fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Foi isso que eu aprendi. Ou seja, primeiro, né, os coitados dos deputados e senadores que são tão humilhados hoje pelo judiciário e pelo executivo, tem que resolver votar. E lá ele falou, gente, vamos falar o seguinte, se alguém vir a público e falar que não confia em nada branco, é crime. Então, desacreditar as coisas brancas é crime. Pronto, o legislador decidiu. O executivo sancionou. Aí é crime. Sem isso, não existe crime. É liberdade de expressão. Então, eu discordo do Alexandre de Moraes. Agora, talvez também seja crime discordar do ministro Alexandre de Moraes, juridicamente. O André Marcília, também, tadinho, podem arrumar uma cadeia para ele, porque ele também discordou. O André Marcília disse o seguinte, o julgamento do núcleo de desinformação no STF. Questionar as urnas não é ataque, nem crime. Não existe o tipo penal ataque às urnas, tá vendo? Exatamente o que eu falei. Não há crime que justifique restringir a liberdade dessas pessoas. O STF está criando uma jurisprudência ancorada em nada, absolutamente nada, nem legislação alguma, não tem nada, nada, nada. Está inventando um crime. E aí, sabe, o cavaleiro, né, de roupa branca, ou melhor, de roupa preta, mas cabelo branco, apareceu. Ele, o ministro Luiz Fux, para rebater o ministro Alexandre de Moraes. E o negócio foi só crescendo, escalando, escalando, e virou um bafafá, só se fala nisso hoje. Então presta atenção. O Fux, ele começou a dar o voto. E no voto, a primeira coisa que ele falou foi, vou votar pela incompetência do STF para julgar a ação penal. Ou seja, quando eu falo que os ministros são incompetentes, não é no sentido literal, se bem que tem muita gente que fala nesse sentido, tá? Mas quando eu falo, ou melhor, quando o Fux fala que o Supremo é incompetente, é porque ele falou o seguinte, olha, a Constituição, ela definiu quem vai julgar o quê. Por exemplo, se for um crime contra uma criança, é a vara da infância e juventude. Então, a competência da vara da infância e juventude. Se for um crime federal, que é o caso, a Justiça Federal de primeira instância, como o Sérgio Moro. Por exemplo, roubar bilhões do mensalão, do petrolão, e entre outros, crime que vai a ser julgado, né, lá na Justiça Federal, na mão do Moro, por exemplo, porque a vara era Curitiba, né?
Quando eu falo disso, eu estou falando em crime próprio terreno, em função da coisa, tá? O que é a função da coisa? Olha, eu cometi um crime, né? Um crime federal. Quando eu cometo um crime em função de algo, por exemplo, eu cometi um crime contra a União, eu vou à Justiça Federal. Então, aí eu já estou olhando a pessoa, tá? No caso, há a Constituição que diz que, por exemplo, presidente da República, deputado e senador é julgado pelo ministro do STF. Porém, em momento algum, ex-presidente é julgado pelo STF. Em momento algum, pessoas que nunca foram nada serão julgadas pelo STF, com foro inicial, com foro privilegiado. E é aqui que mora o perigo, é aqui que começa a bagunça toda, né? Por quê? Porque o STF, ao fazer isso, votou um processo todo nulo. E o Luiz Fux deixou claro isso. Olha, esse processo é nulo. Esse processo é um tribunal de exceção. Abriram uma exceção para julgar um cara no lugar errado. Só que aqui é verdade. E aí, o mesmo que se aplicou para o Moro e toda a Lava Jato caiu, dizendo que nem a vara era errada, mas que o Moro era imparcial. Agora imagina o que foi esse processo contra o Bolsonaro, né? Muito mais, muito mais. Mas o jogo ficou ainda mais interessante. Já nos primeiros votos, a turma da Folha de São Paulo, da Infomoney, todo mundo já correu e falou, fedeu, fedeu. O Fux vai votar para inocentar todo mundo. De novo, Fux deve votar pela absolvição de todos os réus do núcleo 4 da trama golpista. Então, o Fux, né, confrontou todos os demais e falou, vocês estão fazendo injustiça. A expectativa no Supremo Tribunal Federal é que o ministro Luiz Fux vote nessa terça-feira pela absolvição de todos os 7 réus do 4º núcleo da trama golpista. O voto deve trazer os mesmos fundamentos apresentados pelo ministro para absolver 6 dos 8 réus do núcleo principal de investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, entre eles o Bolsonaro. Então todo mundo achou que o Fux ia repetir o voto que ele deu lá para o Bolsonaro, que levou 12 horas, todo mundo, lá vem mais 12 horas de votação. Não foi não, calma que não foi bem assim. Ele deu um novo voto, só que aqui no novo voto, ele foi bem mais crítico ao Supremo Tribunal Federal. Rebateu o ministro Alexandre de Moraes, falou, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Contar um trem para vocês, fazer piada no WhatsApp não é golpe de Estado não. Olha só o que ele disse. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Simplesmente não mostraram golpe nenhum, piadas, publicações, tudo isso foi utilizado para condenar. O Fux, na verdade, ele está dando um dossiê completo para a direita recorrer a cortes internacionais contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, o ponto auge da votação do Fux foi dizer que cometeram injustiças no julgamento do 8 de janeiro e que a consciência dele não consegue permitir que ele mantenha essas injustiças que o Supremo Tribunal Federal fez. Dá uma olhada na matéria do Metrópolis. Em consideração das alegações das defesas deve ser absolutamente plena, o que por vezes exige de um juiz imparcial a mudança de suas impressões prévias para fazer justiça. Essa dinâmica, ela contribuiu para a evolução das minhas convicções em direção ao entendimento que adotei no julgamento de mérito da ação penal 2668. E venho, então, desde então,
aplicando a outros casos individuais oriundos dos atos de 8 de janeiro. Não apenas isso, mas também todo o contexto que envolveu o julgamento das ações correlatas por essa Corte contribuiu para a construção das posições técnicas e jurídicas que hoje adoto. Por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Mas o tempo, esse hábito silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, no meu modo de ver, e com a devida vênia e respeito a todos os votos dos eminentes pares e a manifestação de Sua Excelência, o Ministério Público. Pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós, juízes, é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz, ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Impecável. Tá. Eu sei que foi muito jurídico o voto dele, mas meio que ele falou o seguinte: olha, eu errei lá atrás, todo mundo começando a me pressionar para que desse uma resposta logo. E o voto foi aquele voto de manada, acompanhando todo mundo, mas eu preciso de muito mais coragem para admitir que tudo isso foi uma perseguição, tudo isso foi uma baita de uma injustiça, do que simplesmente compactuar com essa injustiça. Ele falou quanto ele precisa de coragem para isso, mas que a consciência dele não o deixou dormir e que a consciência não permite sustentar essa injustiça. Pois é. Será, que alguém mais está com a consciência pesada nesse julgamento? Mas não parou por aí, não. Eu disse para vocês que o Fux, ele simplesmente estava no alvo da turma todinha. Os caras estavam infernizando a vida dele. O Gilmar Mendes fez altos barracos contra ele, e isso até a Daniela Lima, todos os jornais divulgaram aí que teve altos barracos contra o Luiz Fux por parte do Gilmar Mendes. Chamou ele de muitas coisas, que ele precisava se tratar, que ele precisava se cuidar, ou seja, estavam simplesmente pegando o Luiz Fux, e humilhando ele, estavam simplesmente, fazendo um baita de um bullying com ele. Mas eles podem, são supremos. E aí veio a Folha de São Paulo. O Fux pediu uma mudança de turma no STF e deve ficar fora dos processos sobre a trama golpista. Preferiu sair, porque ele não vai mudar nada mesmo, mas com isso sinaliza
sem sombra de dúvidas, o desgosto, o descontentamento. E aí, não há dúvidas, né, que o Luiz Fux será uma baita de uma testemunha sobre os bastidores do que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal, sobre as discussões que aconteceram dentro do Supremo Tribunal Federal para prender o golpista, né? Então, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de uma corte internacional, se fosse o caso, ouvindo o Luiz Fux, né? E o Luiz Fux, é óbvio, pode contar todos os bastidores do que aconteceu ali. E se a consciência dele não deixa ele nem naquela turma, e não deixa nem ele continuar com a injustiça, talvez a consciência faça ele fazer muito mais coisas que vai incomodar os demais ministros. O ministro Luiz Fux pediu à presidência do STF, que hoje, né, está lá pelo Fachin, para ser transferido da primeira turma da corte para a segunda turma. O movimento, se autorizado, deve tirar Fux já das próximas fases do julgamento na tal trama golpista aí. De acordo com Moraes, os integrantes do núcleo atuaram de forma estruturada e coordenada, elaborando e disseminando informações falsas para correr a credibilidade da justiça eleitoral e fomentar um ambiente de instabilidade. O magistrado destacou que o objetivo era criar um cenário de caos social que permitisse uma intervenção das Forças Armadas. Abre aspas, um levante da população contra as instituições democráticas, contra a justiça eleitoral, pretendendo anular as eleições para se manter no poder, é o que afirmou o Alexandre de Moraes. Então Fux acabou pedindo para sair, né? Depois de tudo que foi exposto, ele acabou pedindo para sair, tá bom? Vamos lá, pessoal, bora só entender o que está rolando aqui. Ratinho Júnior, né? Eu vi o vídeo, não sei se vocês viram. Ratinho Júnior anuncia que agora é cidadão paraguaio. Tá, o Ratinho fez uma bela de uma confusão, tá? Tem um vídeo circulando na internet onde ele agradece, né, uma advogada, dizendo que a partir de então, agora, o Ratinho é um cidadão paraguaio, depois de ter adquirido a residência. Tem uma diferença aí, tá, pessoal? E como vocês vão nos procurar dentro da Imigra Mais para falar sobre isso, eu tenho que te explicar. O que acontece? Existe a residência legal, existe a residência fiscal e existe a cidadania. São três coisas diferentes. A residência legal é para você poder morar, investir, trabalhar no lugar. Via de regra, quando você vem para o Paraguai, você pode ficar no máximo 90 dias aqui dentro. Passou de 90 dias, você está ilegal. Quando você tem a residência legal, você pode passar dos 90 dias, você pode ficar quantos dias você quiser. Agora, a residência fiscal é diferente. Você tem uma série de regrinhas que você tem que cumprir. Mas aí, você fala o seguinte, aqui para você, Brasil, não pago mais imposto no Brasil, agora eu vou pagar imposto, é no Paraguai. Só que tem um detalhe, o Paraguai, ele não tributa renda estrangeira. Então, por exemplo, se você recebe renda de outros países e recebe no Paraguai, você paga zero, nada, niente de imposto. Enquanto que você está no Brasil, o Lula e o Haddad estão cada vez mais com fome. Então, residência fiscal é para quem quer parar de pagar imposto no Brasil. E aí vem a cidadania. O que a cidadania muda? Ela te dá duas coisas que o residente legal não tem. Só duas. Que é o direito de votar e também o direito de tirar um passaporte. Já pensou se alguém manda prender seu passaporte? Pois é, se você é cidadão paraguaio ou cidadão uruguaio, né, você não vai ficar preso no país. Veja, né, o que aconteceu, por exemplo, com o Marcos Duval. O Marcos Duval, o Moraes mandou prender o passaporte dele, ele tinha um passaporte diplomático, pegou o passaporte diplomático e tchau, querida, né? Mas depois voltou. Vai entender isso aí, né? Eu não voltar, tá bom? E aí, o apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, anunciou que agora é oficialmente cidadão paraguaio. É um equívoco. Ele é residente, não cidadão. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele contou que concluiu o processo de residência no país e celebrou a conquista. Então, se até o Ratinho está fazendo, você está perdendo tempo porque entre em contato conosco, eu vou deixar aqui na descrição,
tira a sua residência do Paraguai, se até o Ratinho saiu daqui, é porque ele sabe que o buraco no Brasil é muito mais embaixo. Agora, você só tem que escolher entre Paraguai e Uruguai. Eu optei pelo Uruguai. Questões pessoais, questões estratégicas, eu optei pelo Uruguai. Mas ter negócios no Paraguai também. Na verdade, eu estou me internacionalizando. E eu entendi o quanto isso me dá segurança e estabilidade. Tá? Então, entre em contato conosco. Vamos lá, vamos falar da Colômbia, que logo logo será um bom país para você visitar. Assim que a esquerda cair, ou seja, assim que o Petro der com a cara no muro, assim que o Trump chutar o traseiro do Petro, vai ser um governo de direita. Igual a Bolívia, tá? A Bolívia acabou de ser agraciada com o fim de 20 anos de socialismo lá. Mas olha só, chamado de líder do tráfico, ou seja, o mesmo método que o Trump utilizou com o Maduro, agora ele vai utilizar com o Petro. E daqui a pouquinho, os 3 mil soldados americanos, que viraram 4.500, que agora já são 10 mil, podem descer para a porta da Colômbia. Então, o mesmo discurso, chefe do líder do tráfico, cartel de Los Soles, o Maduro, chefe de líder do tráfico, o Trump chamou agora o Gustavo Petro. Chamado de líder do tráfico, Petro pede que os Estados Unidos usem dados reais, apresentem os dados. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reuniu-se nesta terça-feira com o embaixador do país nos Estados Unidos, o Daniel Garcia Penha, para o impasse nas relações bilaterais, após trocar ofensas com Donald Trump. Segundo o governo colombiano, o encontro enfatizou números reais no combate às drogas na Colômbia. O Trump tem alguns números reais entregues, pelo El Pojo Carvajal. Na reunião longa, franca e construtiva, o presidente Gustavo Petro Urrego afirmou o compromisso do governo nacional com a expansão do programa de substituição de cultivos ilícitos e sua importância para o país. Reiterou também a importância de os Estados Unidos se basearem em números reais no combate às drogas na Colômbia, comunicou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia. O assunto sobre o combate ao tráfico ocorre após Trump chamar Pedro de líder do tráfico ilegal de drogas e acusá-lo de incentivar fortemente a produção em massa de drogas na Colômbia. O líder norte-americano alega que Petro não toma medidas para impedir o tráfico internacional e, por esse motivo, anunciou a suspensão do subsídio à Colômbia. E aí é que o negócio fica mais interessante ainda. Está fazendo uma frente agora, está começando uma frente nova de pessoas que querem, hoje, força para tirar os ditadores aqui na América do Sul. E aí, olha só que interessante isso aqui. A Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, ela se uniu a Donald Trump e Milei em foro global em Miami. A Maria Corina Machado, presidente eleita, deu carta branca para o Donald Trump sentar pua, ir lá e resolver o problema. Corina Machado participou na America Business Forum em Miami, junto a Donald Trump, Javier Milei, Will Smith, Messi, Rafa Nadal, entre outros, em um evento que promete projetar a Venezuela do futuro. Ou seja, virou oficial agora, até figuras conhecidas passam a estabelecer aqui uma nova visão, um novo modelo, um novo método para tentar tirar essas ditaduras aqui do poder. Tá? E qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário, tá bom? Pessoal, para você que busca a residência paraguaia ou uruguaia, vou deixar o link aqui na descrição com o número e o link para você entrar em contato, tá? Então você vai entrar em contato, vai conversar conosco, vai ser atendido primeiro ali pela assistente virtual, depois vai falar ali com a nossa assistente, ela vai te atender, vai mostrar para você as vantagens de ter uma residência fora do Brasil, a segurança que isso te dá, e aí vai te dar toda a orientação sobre isso com a Imigra Mais, melhor empresa de assessoria do Brasil, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, e eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.